Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27. Eu gostaria de estar falando dentro de um tema, usando o tema perto de Jesus, mas longe de Deus. Parece um paradoxo, né? Perto de Jesus, mas longe de Deus. Aí você fala, ué, como que pode ser isso? Perto de Jesus, mas longe de Deus. Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao 5. Vocês vão entender melhor o que eu quero dizer para vocês. O que o Espírito quer nos dizer. Amém? Então, Mateus capítulo 27. O tema é perto de Jesus, mas longe de Deus. Diz assim. O título já é algo tremendo, né? O suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando ou amarrando o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Pode se assentar. Interessante esse tema que eu estava pensando como desenvolvê-lo. Perto de Jesus, mas longe de Deus. Nós sabemos que Jesus é o único caminho, a verdade, a única vida que leva o ser humano à presença de Deus. Isso é inquestionável. Agora, parece meio contrário essa afirmação de alguém, né, de estar perto de Jesus, mas longe de Deus. Será que Jesus está longe de Deus? Não, não é verdade. Mas aqui a ideia é justamente perto fisicamente do homem Jesus, mas longe emocionalmente, espiritualmente de Deus, né? E é interessante nós entendermos essa história. Está dentro de um contexto, quando Jesus, ele já nos seus últimos dias de vida aqui como homem, ele estava vivendo justamente aquilo que ele tinha dito que estaria acontecendo, que deveria acontecer, que era justamente a sua morte de crucificação, para que através da sua morte a humanidade perdida pudesse ser trazida de volta quando ela recebesse esse sacrifício, para que eles pudessem, para que a humanidade pudesse se voltar para Deus, ou voltar-se para Deus, numa condição de perdoada e ter a certeza da vida eterna. Então tudo estava acontecendo conforme o projeto de Deus, o plano de Deus, já antevisto, já antes de todas as coisas virem a se tornarem materiais, né, palpáveis diante dos olhos do homem, né? Então Deus já tinha designado que assim seria a vida do seu filho, para que o homem pudesse ser resgatado do seu pecado e pudesse ser trazido de volta à presença de Deus, da onde ele escolhera sair. E é interessante que as coisas aconteceram desse jeito. E Jesus, ele foi preso, Jesus, ele foi levado diante do Sinédrio, Jesus, ele, de uma certa forma, a gente percebe aqui que em nenhum momento ele resistiu à vontade de Deus, justamente porque o seu desejo maior era salvar a humanidade. Aonde mesmo ele, sabendo do nosso coração terrível que nós teríamos, ele simplesmente resolveu se dar. Ele não foi forçado, ele não foi obrigado. Mas ele simplesmente escolheu, de livre e espontânea vontade, ele escolheu se dar a sua própria vida, para que nós pudéssemos
através da sua morte, pudéssemos recebê-la, a sua vida. E é interessante que aqui nos fala a respeito de um homem chamado Judas. Eu estava pensando a respeito de Judas. Quem um dia pensou a respeito de Judas? E simplesmente aquela ideia formada quando criança, não sei que época do ano, né? De junho, tinha a malhação do Judas, né? Eu acho que os mais novinhos não sabem o que é isso, né? E era uma situação assim que eu participava, mas né, simplesmente como moleque, onde era feito um boneco de pano e a gente amarrava num poste, né? E ele era mais bruto do que eu, ele já arrastava o bichinho, né? Eu só jogava pedra lá em Minas, então a gente pegava um badog e pum, né? Estilingue e tal. Mas a ideia era que aquele boneco, ele trazia uma representação de um homem chamado Judas e que ele foi o traidor, ele traiu Jesus. Mesmo quando criança eu ainda não tinha um entendimento, né? E depois a gente vai percebendo, vai vendo os nossos erros, as nossas atitudes, né? E a palavra de Deus, ela não nos deixa em dúvida, se nós realmente quisermos conhecer a verdade. E eu fui na palavra de Deus, e depois eu passei a conhecer a história verdadeira de Judas, né? Alguns até pensam, por não conhecer de uma forma correta, acha que o livro de Judas, que está escrito aqui no Velho Testamento, quase no final, foi escrito por esse traidor aqui, por esse homem que traiu Jesus, tal, mas não é o mesmo Judas, né? Aquele que escreveu o livro é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria com José, né? Então não tem nada a ver, cankenai, né? Não tem nada a ver. Agora, é interessante que esse Judas aqui, ele traz uma história interessante, partindo de um princípio, onde o significado do seu nome era justamente algo muito bonito, louvor, honra. Interessante, o princípio deste nome, sendo que o judeu, ele trazia a sua história justamente através do nome, ou o nome vinha a traduzir o seu histórico, e ele trazia no seu significado, no significado do seu nome, essa expressão tão bonita, honra, louvor. E é engraçado que mesmo não perdeu o sentido, o significado desse nome Judas. Mas, vem cá, tem alguém de vocês que conhece algum casal que colocou o seu nome de Judas? O nome do seu filho de Judas? Vocês conhecem alguém? Né? Deve ter alguns desnaturados aí, né? Mas é engraçado que foi associado este nome, né, com a atitude do homem. Mas não tem nada a ver, né? Simplesmente nós temos que entender, olhando assim de uma forma mais penetrante, o que foi ou quem foi Judas, né? E eu fiquei pensando, imaginando, poxa, ele tinha esse significado de ser honra no seu nome. Automaticamente ele deveria, para que o seu nome realmente fosse honrado, para que nos dias de hoje nós tivéssemos muitos Judas, dentro de um sentido, sabe, de bênção, uma coisa muito bacana, uma legalidade, algo que é colocado sobre uma criança e ela vir realmente a ser uma honra. A princípio era este o propósito. E eu fico pensando uma coisa interessante para que nós venhamos conhecer melhor esse Judas. A Bíblia nos fala que ele veio a ser o discípulo de Jesus, e a sua escolha foi feita depois de um tempo de oração que Jesus fez ao Pai, para que pudesse ser mostrado quais seriam os discípulos que trabalhariam com ele. E eu fico pensando uma coisa interessante. Judas, o seu nome, honra, louvor. Judas, ele se tornou um discípulo porque ele foi fruto de uma oração de Jesus. Vocês conseguem compreender? Aí começa a mudar, sabe, o quadro aqui. Você começa, sabe, a entender melhor o porquê que é dado destaque a ele na palavra de Deus. Então ele tinha um nome a zelar. Ele tinha também, justamente, um reconhecimento tido do próprio Senhor Jesus, quando Jesus orou em favor da escolha dos seus discípulos.
E outra coisa interessante que a Bíblia nos fala, que ele também tinha uma posição dentro do grupo de Jesus, muito importante. Qual era o papel dele dentro do grupo? Qual era o exercício dele dentro desse grupo? O que ele fazia? Alguém arrisca o palpite? Ajudava. Tesoureiro. Tesoureiro, olha. Ele era tesoureiro, irmãos. Vamos pensar uma coisa. A tesouraria trata com finanças. A tesouraria trata com dinheiro. E você daria as finanças da sua casa para qualquer um? Hã? Confiança, né? Era uma posição de confiança. Ele teve a confiança dos seus amigos, discípulos. Ele teve a confiança de Cristo. Então veja bem, ele trazia no seu nome esse significado: honra, louvor. Ele trazia também o fruto de ser resultado de uma oração que Jesus passou a noite orando para que viesse a ser um discípulo. E ele teve um cargo de responsabilidade, de respeito, quando ele foi colocado para ser um tesoureiro do grupo de Jesus. Uau! Eu fiquei imaginando uma coisa. Isso tudo, tinha tudo para dar certo, não tinha não? Não é verdade? Nós temos aqui material para dizer, olha, hoje todos nós deveríamos chamar Judas. Essa é uma verdade, é uma realidade. Mas é importante nós entendermos uma coisa, né? Que a sua atitude, a sua escolha, justamente levou para que a sua história fosse mudada, fosse diferente. Apesar de nós lermos que sempre quando menciona Judas, já o coloca como dizendo, olha, foi aquele que traiu Jesus, foi aquele que, foi o traidor, foi aquele... Mas o que nós precisamos entender é que o princípio foi algo tremendo. O começo foi muito bom na vida de Judas. Essa é uma verdade. Aí que nós precisamos entender uma coisa. Ele, por estar nessa condição a princípio, ele andava com Jesus, ele via Jesus fazendo os milagres, ele via como Jesus era bom, ele via realmente, o poder de Deus na vida de Jesus, ele via a divindade no homem de Jesus, ele via, a princípio ele tinha todas essas percepções daquilo que Jesus... Agora, nós precisamos entender, ele está muito próximo de Jesus. Mas de repente algo começou a acontecer, algo entrou na vida dele, ele começou a dar liberdade, ele começou a dar brecha, e o seu conceito começou a ser mudado. A sua sinceridade começou a derreter. O princípio estava bom. Mas no começo da carruagem, do andar ali, ele começou a se desvirtuar. Começou a se corromper. Essa é uma verdade, é uma realidade. O que eu quero dizer com isso? Deus está nos chamando a atenção para entendermos a respeito, como ela mesmo diz, que o melhor do que todas as coisas não é como nós começamos, mas é como nós chegaremos no final, e esse final sendo na sua presença. Tem que haver uma reflexão para que nós analisemos como anda a nossa vida espiritual, como tem sido a nossa fome, a nossa sede das coisas de Deus. Será que hoje eu tenho mais sede de Deus do que ontem? Será que eu tenho mais vontade, mais desejo de buscar a Deus hoje do que ontem? Porque o propósito da vida cristã tem que ser assim. Porque o tempo todo o pecado está tentando nos corromper. O tempo todo o mundo coloca diante de nós ofertas malignas, bonitas, mas malignas. O tempo todo, o mundo, a nossa carne, está, tentando nos incentivar, dizendo, olha, você pode, confia nos seus planos, nos seus projetos, confia na sua capacidade, confia no seu poder. É por isso que nós temos meditado no livro de Provérbios, e por 2 vezes no capítulo 14, ou no capítulo 16 também, tem um versículo que é repetido. Ao homem
Parece ser bom os seus caminhos, mas o final são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final é caminho de morte. Deus está dizendo o seguinte: o mais importante não é como vocês têm começado. Muito bem, vocês têm começado. Agora o importante é vocês se manterem para chegarem no final, tendo essa segurança que eu não vou desprezá-lo. É importante nós entendermos isso. Judas simplesmente, em um momento da sua vida, ele simplesmente resolveu desonrar o seu nome, que seria a honra. Ele escolheu trair a Jesus, mesmo Jesus ter orado por ele. Ele resolveu trair também os seus irmãos, os discípulos, trair a congregação, trair a igreja. Ele simplesmente, de livre e espontânea vontade, ele traiu. Aí você fala, se Deus já tinha um plano já de antemão, aonde nesse plano automaticamente viria a ser apresentado um traidor, aquele que venderia Jesus, trairia Jesus. Então Deus criou Judas para ser o traidor? O que vocês acham? É, Luiz? Se Judas, como é que ia ser, né? A questão é que Deus não designou para que nenhum fosse o traidor. Deus não especificou quem seria, mas haveria um traidor. A questão é que nós devemos entender que Jesus, antes de Pedro dizer para ele, com todo afoito, sabe, que ele não negaria Jesus, que ele, sabe, não se afastaria de Jesus, Jesus falou antes para ele: ó Pedro, se você soubesse como o diabo pediu para cirandar vocês, como se peneira a farinha, o trigo, mas eu roguei por você, Pedro. Essa expressão não significa que Jesus orou só por Pedro, quando o diabo pedia para que ele viesse ser o traidor. Mas Jesus orou por todos os seus discípulos ou não? Jesus com certeza orou por Judas também. A questão de Judas tomar essa atitude e vir a trair Jesus foi questão do seu próprio coração. Aonde o inimigo encontrou liberdade, ele agiu, ele tomou lugar, ele tomou posse. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para ser um pecador. Deus não criou o homem para sofrer. Não! Aquilo que o homem vive hoje é questão das suas escolhas. A Bíblia nos fala que até mesmo na morte de um ímpio, daquele que não quer crer em Deus, quando ele morre, Deus não se alegra. Quando nós ouvimos a notícia que o Saddam tinha morrido, muitos disseram: uau, já era tempo. Mas o Senhor chorou. O Senhor se entristeceu, porque ele não criou o Saddam para ir para o inferno. Inclusive, ele não criou o homem, a humanidade, para ir para o inferno. Jesus, ele fala que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e automaticamente quem estará indo para lá são aqueles que não escolherem por ele. São aqueles que não o buscarem, que não se entregarem. O nosso irmão, o presbítero Eduardo, estava falando lá em 2 Crônicas, e ele fala justamente o primeiro versículo, em outras palavras, eu estou sempre dizendo aqui, Deus dizendo: eu só tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. Quem não tiver compromisso comigo, eu não tenho compromisso. Não que Deus não queira, mas é que o homem não usa do livre-arbítrio para escolher se relacionar com Deus, para querer pertencer a Deus. Estava comentando com o nosso irmão Daniel antes do culto, na aula aqui. A questão daquilo que nós vemos, entendemos que são os resultados disso, das nossas escolhas. Nessa história, Deus sempre será verdadeiro. E se a gente pode usar essa expressão, Deus sempre é inocente. O culpado sou eu, o culpado somos nós. Eu não posso culpar nada em ninguém. Essa semana nós passamos por uma situação que só Deus na causa, né? Viemos para o culto na quarta-feira, estávamos aqui e tal, e de repente, às 10 e pouco me liga lá do prédio: ó, seguinte, vem para cá que está chovendo, está molhando tudo aqui,
E eu pensei que fosse uma outra situação, mas no fim nós fomos para lá e realmente muita água, muita chuva. Não só no meu apartamento, mas também no apartamento de baixo, aonde molhou tudo, onde foi só Deus na causa. Não é vida do lado. Tá lá, com medo de água, nem veio. Mas a questão, olhando o porquê uma mangueira que fica presa na torneira, que fica no engate da máquina de lavar, ela naturalmente, nós não fechamos a água. Porque se a máquina é automática, então a água, né? Por mais que eu acho que deve ter alguém aqui que sempre quando acaba de lavar, desliga a água e tal. Eu acho difícil. Entendeu? Eu acho difícil. Né? Aí tá. Interessante isso. Nós estávamos na igreja, estávamos louvando a Deus, cultuando a Deus. E pelo cálculo, foi justamente quando nós estávamos aqui orando, que estourou a mangueira. Tá aí, aquele negócio todo. E de repente vem aquele pensamento, sabe? Mas ele é repreendido logo em seguida. Mas por que eu? Por que se a gente está procurando fazer as coisas, eu estava só o fio da rabiola naquele dia, né, Lani? O Lani me judiou naquele dia lá. E eu falei, Deus, a oração de hoje é pela graça. Estaremos indo, vai ser bênção e tal, mas tu sabes como está o meu corpo. Tá, bom, resumindo a história. De repente veio aquele negócio, espera um pouquinho, o Delta falou. Isso não tirou o controle de Deus. E também não deveria tirar a minha confiança nele. Eu deveria tomar uma postura a qual eu escolhi de não questionar, não culpar ninguém. Eu poderia dizer, é minha esposa que não desliga a água. O papel dela é olhar a mangueira. O papel dela é esse. Muitos de nós, de repente, poderíamos dizer, foi porque, né? Não é verdade? Ou sei lá, de repente foi a Dilma. A Dilma é a culpada. No local que uma vida ele escapou, mas aí, por essa segurança, na época eu já comecei mesmo a raiva, né? Foi justamente pela pressão constante. Né? Aí foi justamente isso. O certo, a lógica de todo homem é olhar como está a manutenção. E eu não tenho feito isso. Então quer dizer, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Se há um culpado aqui, sou eu. Sabe, o responsável aqui sou eu. O que eu quero dizer é o seguinte, é justamente isso. A questão, aquilo que a gente vive é resultado da nossa escolha. Eu estou dizendo uma coisa muito simples. Uma coisa muito básica que traduz realmente a realidade daquilo que nós precisamos entender. A questão, Judas, ele escolheu simplesmente no momento da caminhada, ele deixou o seu coração ser subtraído, ser tomado, ser tirado. Apesar dele, não só ele, ainda não entender o plano de Deus de uma forma clara, apesar de Jesus estar falando o tempo todo, simplesmente a escolha foi dele. Simplesmente ele começou a ver o dinheiro entrando, simplesmente ele viu, sabe, que não havia uma preocupação exagerada em relação do que o dinheiro seria usado. E ele falou, pera um pouquinho, se eu tirar algumas moedinhas, se eu tirar uma moedinha, eu acho que ninguém vai perceber. E ele tirou uma moedinha. E realmente ninguém percebeu. Aí ele viu que ninguém viu, e ninguém percebeu, ele tirou 2 moedinhas. E depois ele foi 3 moedinhas e 4 moedinhas. Aí chegou, ele teve a oportunidade de ter 30 moedinhas. E ele falou, é por elas. Já existe uma conversa que os líderes estão querendo pegar Jesus. E são os líderes espirituais do povo. Por que não? 30 moedas de prata? E é interessante que era muito dinheiro, porque esse dinheiro foi usado para comprar um terreno. Foi o que Judas fez com o dinheiro. E eu fico pensando uma coisa interessante. Olha, é muito sutil. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Né? De repente, Judas podia pensar, poxa, eu tenho andado com Jesus, realmente ele é um homem muito bom. Ele faz o bem às pessoas. Ele não fala mal de ninguém.
ele evita conflito, muito pelo contrário, ele aconselha o que é certo. Então, espera um pouquinho, eu posso vender a Jesus? E os líderes vão ver que ele é bom, vão ver que ele é um cara legal, que ele é um cara da hora. Então eles podem soltar Jesus logo em seguida. Estou supondo, estou conjecturando. Entenda bem, né? Irmãos, trazendo para a nossa realidade, são situações que a gente pode estar pensando, isso não tem problema não. Aí eu, roubar um pouquinho aqui, eu desviar um pouquinho aqui, aí eu mentir um pouco, é só uma mentirinha. Ah, eu estou olhando para a vizinha, é só uma olhadinha, não tem problema não. Ah, esse site aqui, a minha esposa não está vendo, o meu marido não está vendo, ah, não tem problema não, é só uma olhadinha. Deixa eu ver o que fulano está fazendo, o que fulano está deixando de fazer, deixa eu acompanhar. Vocês estão percebendo como isso é muito sutil, gente? O inimigo, ele tem paciência. Ele sabe a hora de dar o bote. Ah, não tem problema não, eu não ir no culto essa semana, não tem problema não. Ah, não tem problema não, eu deixar de tomar ceia, não, é só não tem problema não. Ah, não tem problema eu não ler a Bíblia hoje não, orar, esse jejum aí, não tem problema eu, alguns dias esse jejum eu não fazer, o pastor está fazendo, todo mundo está fazendo, então não tem problema não. Se tem sido assim, o risco é muito grande de você estar caminhando para negar a Jesus, porque Jesus é a verdade. Vocês estão compreendendo, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão acompanhando? Irmãos, é o que nós precisamos entender. Judas, ele subestimou os ardis do inimigo da sua própria carne. Judas, ele tinha na sua fraqueza o dinheiro, o cané. O que tem hoje de gente preocupada com o dinheiro correndo, fazendo das tripas corações, usando as pessoas para conseguir as coisas, sendo que seria o contrário, o correto. Usar as coisas para favorecer as pessoas. A gente percebe isso. Isso, Deus ele não vai mandar um anjo do alto cabeludo, dizer, para, tomete kudasai, para, stop, se for japonês. Ele não vai fazer isso. Deus não falou nada comigo, Deus não, tá tudo lá. Isso é uma referência errada para nós queremos entender como anda a nossa vida espiritual. Não é porque não tem uma enfermidade, não é porque nós não estamos passando por uma situação financeira, significa que Deus está provando. Há caminhos que ao homem parecem ser bons. Judas, ele simplesmente escolheu. Ele simplesmente disse assim, olha, não há o porquê eu estar agindo desse jeito, ou melhor, fazendo tudo de uma forma, no final vai dar tudo certo. Não é isso que nós pensamos? Que coisa, né? Vocês conseguem perceber a história daquele que tinha no seu sobrenome, no seu nome, o significado honra. Daquele que foi fruto de uma oração feita pelo mestre, gente. Daquele que teve a responsabilidade, teve a confiança dos seus amigos. Ele simplesmente foi ao concílio, ele foi ao sinédrio, e ele disse assim, o que vocês me dão para que eu entregue Jesus? Você vê como são, apesar de Jesus conhecer o nosso coração, a intenção do nosso coração, ele nunca vai dizer para nós, olha, vai, se afasta de mim. Interessante que qual foi a forma que Judas usou para identificar quem seria Jesus? Dando um beijo. O que significa, apesar que hoje o beijo está tão, né? O significado de um beijo hoje está terrível. Mas um beijo significa respeito, transferência de carinho. Ele falou assim, aquele a quem eu beijar, é este o que vocês devem aprender.
Resumindo a história aqui, Judas simplesmente ele estava perto de Jesus. Fisicamente falando, ele caminhava com Jesus. Mas espiritualmente estava longe de Deus. Longe do reino dos céus. Como anda a nossa vida? Como nós temos vivido esse evangelho, gente? Qual é a responsabilidade que nós temos tratado? Esse andar, esse relacionar com Deus. É questão, como tem sido falado, de escolhermos continuar sempre escolhendo a Deus. Outra perguntinha básica para vocês. Vocês acham que mesmo depois de ter traído Jesus, não haveria a possibilidade de Judas ser perdoado? O que vocês acham? Sim ou não? Lógico que tinha. Mas ele negou a Jesus. Ele traiu a Jesus. Nós somos melhores do que ele? Eu não me vejo melhor do que ele, não. Muito pelo contrário. Eu falo, Deus. Engraçado, interessante nós pararmos para analisar se tivesse realmente ele se arrependido, ele teria sido perdoado. Voltando ao texto aqui. Olha que coisa interessante. Apesar da tradução nesta versão dizia assim, olha, versículo 3, Mateus 27, versículo 3. Tudo isso que eu estou falando está dentro dos evangelhos. Se encontra em Lucas, em Marcos, em João. Diz aqui no versículo 3, então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe o quê? De que forma? Arrependido. Interessante uma coisa que nós temos que analisar para que nós possamos realmente entender que existem duas palavras que estão muito próximas, mas que são diferentes. Primeiro é arrependimento. Segundo, remorso. Arrependimento, o seu original, metanoia, significa mudança de mente, conversão. Se eu estou andando por aqui e eu reconheço que está errado, eu me converto, eu me arrependo, significa que eu não mais vou continuar andando nessa direção. Eu vou por outra direção. Vocês compreendem? Isso é o verdadeiro significado de arrependimento. Quando realmente eu sinto algo que me entristece por eu ter desobedecido a Deus, magoado o Espírito Santo, e eu não quero mais magoá-lo. Então eu me arrependo, então eu mudo. Se naquela direção eu estava propício a errar, eu errei, eu falhei, eu não vou andar mais por ali. Agora o remorso não. O remorso, você está ali, aí você vê o prejuízo, às vezes você fala, ai meu Deus do céu, não deveria ter feito isso, a cabeça fica desse tamanho, e aquele negócio todo, não consegue dormir, entra em depressão, e aquele negócio todo, aleluia. Misericórdia, né? Mas aí depois de todo esse peso, ele não sai daquela direção. Ele continua na mesma direção, sujeito a continuar errando, a falhando. Então não houve arrependimento, houve remorso. O que Judas sentiu foi remorso. Ele não sentiu arrependimento. Ele percebera que ele traíra alguém inocente, mas ele não percebera que aquele inocente era o Salvador e podia até mesmo perdoá-lo, mesmo estando ele morto. Mesmo estando o Salvador morto, ele poderia perdoá-lo. Porque a vida que Jesus veio para trazer é eterna. Vocês compreendem, irmãos? O remorso ele leva a tomar atitude como essa. Ele foi e se enforcou. Interessante. Aí você fala, mas qual é o contrário para eu poder entender melhor sobre arrependimento? O Pedrão. Voltando no capítulo anterior, aqui fala de Pedro tal, né? Que Jesus, antes de ir para Jerusalém, de ser preso, conforme ele tinha dito, ele falou que ele seria preso
e todos os seus seguidores, os seus discípulos estariam se dispersando, e o Pedrão bateu no peito, né? Todos menos eu. Jamais eu vou te abandonar nessa. Imagine nós, né? Jamais eu vou desagradar a ti, jamais. Nos nossos momentos de emoções na igreja, nós fazemos promessas que nós não vamos mais errar, que nós não vamos mais fazer aquilo, E Pedro foi assim, afoito igual nós. E Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante pela terceira vez, você vai me ter negado 3 vezes. E outros evangelhos dizem que antes que o galo cante por 3 vezes, você vai... Imagine! Que é isso? Eu sou um espartano, eu tenho a unção diária nas minhas mãos, não é? E a gente não percebe que em detalhes nós acabamos negando a Jesus. Mas Jesus conhece a nossa estrutura, Ele não nos pede algo que a gente não possa, Ele quer que nós assumamos que nós somos. Nós não somos nada, nós somos menos do que nada, nós somos um zero à esquerda, essa é a verdade. Pastor, Mas se nós realmente nos voltarmos para Deus, entender que esse amor nos atrai e permitir que Ele nos domine, nós vamos perceber que isso que não é nada, é um zero à esquerda, nas mãos do Senhor, vai se tornar uma matéria-prima. Deus vai usar a nossa vida para fazer cada dia mais um milagre, para a glória do Seu nome. Aí, resumindo, aquilo que Jesus falou aconteceu. E Pedro, sabe, e é interessante uma coisa, que quem anda realmente com Jesus, apesar da sua fraqueza, apesar das suas dificuldades, ele pega o jeito de Jesus. Ele pega os 3 jeitos de Jesus, porque Jesus tem a sua personalidade forte, e sempre aquele que tem a personalidade forte é o que domina o grupo. Aí Pedro está misturando, primeiro aqui fala, no capítulo 26, que ele está olhando Jesus de longe. Está seguindo Jesus de longe, 26 e 58, está observando Jesus de longe. Interessante uma coisa que nós aprendemos aqui, para ver qual é a nossa condição. Se nós estivermos seguindo a Jesus de longe, simplesmente como simpatizantes, nós estamos sujeitos a negá-lo a qualquer momento. Essa é a verdade. Mas Jesus conhecia a estrutura de Pedro? Aí fala que conforme Jesus falou, assim fez. E Pedro, por 3 vezes, o identificaram. Você fala como eles. Você se veste como eles. Eu vi você no meio deles. E Pedro... É interessante que quando ele assim negou pela 3ª vez, o galo cantou. E Jesus, neste momento, nos diz que ele olhou para Pedro. Mas ele não olhou dizendo, agora eu te pego, Pedro. Agora, ele olhou com ternura para Jesus. Quer dizer, Jesus olhou com ternura para Pedro. E isso foi muito mais do que palavras. Olha que interessante, aqui no versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo ele dali, chorou amargamente. Chorou com uma intensa contrição. O que é isso? Arrependimento. A diferença de Judas. Judas não sentiu no mais profundo da sua alma. Judas não sentiu no mais profundo, sabe, do seu coração, do seu ser. Judas simplesmente, ele se preocupou consigo mesmo. Para finalizarmos aqui, a diferença está justamente aí. Para que nós possamos, mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, possamos caminhar com Jesus e termos a presença do Pai, nós precisamos estar dispostos a nos arrependermos dos nossos pecados. Nós precisamos estar dispostos a abandonar os nossos pecados. No livro de Provérbios fala, aquele que abandona, que confessa e deixa os seus pecados, as suas transgressões, este alcançará a misericórdia. Se você tem vivido uma vida de pecado, aonde você só tem feito promessas,
você está distante de Deus. E Deus não quer isso. Deus, Ele quer que realmente você se arrependa dos seus pecados. Você se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Você se afaste de tudo aquilo que te afaste dos bons costumes. Daquilo que é corretamente moral. Para que assim Ele tenha um compromisso com a gente. E o seu compromisso maior é a sua presença. Quem se arrepende significa que crê. E quem crê demonstra fé. E essa fé traz a presença de Deus. Porque lá em Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que você creia que Ele existe, que Ele é participante. Sendo assim, Ele vai te galardoar, Ele vai te abençoar. Ele vai te dar vitória nas suas dificuldades. Interessante? E os problemas, por mais que sejam intensos nessa vida, não serão mais fortes do que a certeza daquilo que te espera nos céus. É isso que é mais importante. Aí, para finalizarmos, o Evangelho de Jesus segundo João, lá no capítulo 21, fala que quando Jesus morreu, Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, subiu aos céus. Aí nos fala que Pedro, ele era realmente alguém que tinha uma liderança. E ele ali, sabe, calado agora, não mais aquele falador, ele fala simplesmente, eu vou voltar a pescar. E os outros disseram, a gente vai junto. E é interessante que Jesus ele veio e se apresentou na praia. E perceberam que era Jesus que estava ali. Jesus se fez percebido. Ele se faz se aperceber. É o homem que não percebe. É o homem que não quer perceber. Mas Jesus é perceptivo. Por mais que nós não tenhamos uma estátua, não tenhamos sei lá. Isso não rouba a certeza que Ele está presente neste lugar. Aí estão comendo e tal, ninguém fala nada. Está tudo pianinho. E Jesus simplesmente ele volta. Se volta para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo, Senhor. Sem levantar a cabeça. Daqui a pouco Jesus tal, daqui a pouco voltou para ele, Pedro, você me ama? Ô Senhor, te amo. Aí daqui a pouco Jesus, Pedro, você me ama? Pedro, acho que ele enfiou a cabeça nas pernas e falou assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O arrependimento, ele nos leva a uma quebrantação, a uma prostração. A posição mais alta que nós podemos alcançar nessa terra é quando nós nos prostramos diante dos pés do Senhor Jesus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, diz Pedro, ele mesmo, para que no seu tempo sejais exaltado. Aí você fala, mas Jesus torturou Pedro ali, né? Porque Pedro trazia uma ferida na sua alma. Ele negou a Jesus por 3 vezes. E Jesus, sabendo de que forma tratar com ele, por 3 vezes, questionou o seu amor. Para que não houvesse dúvida. E simplesmente Jesus, ele cura Pedro por completo. E Pedro se torna outro homem. Agora, tendo a Jesus não só ao seu lado, mas dentro de si. Interessante. O que nós precisamos compreender é justamente essa verdade. Para que seja perfeito o nosso relacionamento, nós precisamos ter a Jesus e também a presença do Pai, o reino de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, não há pecado ou culpa. Havendo arrependimento, Deus não possa perdoar. Pode ser o furioso de última qualidade. Ou de primeira qualidade, não sei. Mas se este furioso se arrepender, Deus o perdoará. E o fará ser um príncipe, um herdeiro das suas bênçãos. Isso não é justo. Vai falar com Deus, não comigo. Esse é Deus. É aquele que fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É Ele, é a palavra dele. Se Ele diz, eu creio nisso. Agora, para finalizar mesmo, fique de pé.
Grupo de louvor aqui, o 2 de Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não precisa abrir não, que eu vou ler para vocês. Ou melhor, a partir do versículo 6, Paulo dizendo assim, Paulo estava preso. Estava pronto, ou estava para receber o decreto de Nero, onde ele viesse a ser decapitado como foi. Dizem os historiadores que ele, ao escrever essa palavra, ainda demorou 1 ano para ele ser morto pela espada. Mas é interessante a forma que ele fala para nós. Versículo 6 do capítulo 4, 2 Timóteo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas aos meus irmãos da igreja de Toyohashi. Essa palavra é para você. Eu acrescentei. Naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O segredo é como nós chegaremos. Feche seus olhos agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Ninguém vai julgar vocês. Não cabe a nós. É você mesmo que pode analisar a sua vida. Tenha Jesus. Tenha o reino de Deus, o reino do Pai. Irmãos, é tempo de renovo. É tempo de cura. É tempo de transformação. Isso tudo significa o presente, hoje ou agora. Esteja perto de Jesus e tenha a presença de Deus na sua vida. O maior prazer que você pode ter na sua vida é servir a Jesus. A maior satisfação que você pode ter é servir a Jesus. A verdadeira paz é Jesus na tua vida. O dinheiro, o trabalho, os prazeres, os poderes não poderão te satisfazer. Só Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, bendito és. Conhecedor de todas as coisas, nada está oculto aos teus olhos. A minha vida, o meu coração. Tu sabes todas as coisas. Tu conheces, ó Deus, o meu levantar, o meu deitar, o meu levantar, assim como de todos nós aqui. Tu sabes da intenção do nosso coração. Senhor, sonda o nosso coração. Aqueles pecados, aqueles erros que nós não conseguimos identificar, revela-nos, Senhor. Nós os confessamos, nós clamamos, Deus. Nós queremos começar, temos começado essa carreira. A vida cristã é uma carreira. Senhor, é isso que foi nos proposto. O objetivo é chegarmos, Pai, não é só começarmos. Ajuda-nos, Pai, a caminharmos pelo vale da sombra e da morte sem temer mal algum, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não desfalecermos na nossa caminhada. Se for para duvidarmos, que duvidemos das nossas dúvidas e creiamos naquilo que a Tua palavra diz, Senhor. Deus, não há pecado ou culpa, Senhor, que confessados não sejam perdoados. Nós confessamos a Ti, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Somos Tua igreja, somos Teu povo, Senhor. Nós não queremos estar perdendo tempo, nós queremos, Senhor, conquistar cada vez mais, Senhor, no sentido de nos aproximarmos da Tua presença, Senhor, cheios do Teu poder, do Teu Espírito, Senhor, no nome de Jesus, Pai.
Eu oro pela minha vida, eu oro pela minha casa, eu oro pelas famílias, pelas casas, eu oro pela tua igreja, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que nós possamos honrar o teu nome, Senhor. Esse novo nome, Senhor, que nós temos. Que nós possamos honrar a tua confiança. Tu oraste e ora por nós. Que possamos, Senhor, honrar esse compromisso de uns para com os outros, Senhor, no nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos e te louvamos, não só hoje, mas sempre, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E a igreja diz, a igreja diz, amém. Que seja feito para a glória de Deus. Amém, igreja? Esse mesmo